Eu acho necessário a gente perceber que a gente é ser humano. Eu acho que é necessário a gente se humanizar, parar de achar que a gente é herói, ou parar de também ter a síndrome da impostora, que a gente não é capaz, a gente pode sim seguir em frente, a gente pode sim ter grandes realizações. Então, a partir do momento que a gente tem esse reconhecimento das nossas vulnerabilidades, a gente se fortalece, a gente fica mais forte e segue. E pessoas acreditarem que elas podem sim sonhar e realizar, independente do contexto adverso que elas estão inseridas. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela Damos e eu tenho o imenso prazer de apresentar mais um episódio do Mulheres que Inspiram, diretamente dos estúdios do Esportudo, aqui em São Paulo. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, que é muito especial, eu quero pedir para você curtir o vídeo, já se inscrever no nosso canal e seguir o Esportudo W em todas as nossas redes sociais. Todos os links vão estar disponíveis aqui na descrição. E hoje eu tenho a honra de conversar com a Aretha Duarte. Ela é montanhista, palestrante e foi a primeira mulher latino-americana negra a subir o Everest, a montanha mais alta do planeta. E além disso, ela também lançou recentemente um livro contando toda a trajetória da sucata ao Everest, que conta todo o processo, como é que foi encarar esse desafio. Mas antes de saber tudo sobre a Aretha, puxa a vinheta. Seja muito bem-vinda ao nosso quadro, é muito especial ter você aqui com a gente e eu já quero começar com as perguntas que eu tenho muita coisa para saber, realmente estou muito curiosa, porque de onde surgiu toda essa inspiração, essa motivação para encarar esse desafio tão grande, assim, de cara? O que você pensou, o que te motivou? Isabela, minha história com o montanhismo começou durante a faculdade de Educação Física. No segundo ano eu assisti uma palestra sobre esse esporte, fiquei apaixonadíssima. E aí a forma que eu encontrei para viabilizar essa prática foi trabalhando. Eu me tornei vendedora de roteiros em montanhas, depois assistente de guia e hoje eu sou guia de alta montanha. Mas o desejo por escalar a mais alta montanha do planeta é muito mais recente. Eu comecei a ver uma foto do arquivo pessoal de um colega, o Carlos Santalena. Eu vi a foto do Vale do Silêncio, é uma parte do Monte Everest. Quando eu vi essa foto, me empolguei e quis de fato escalar o Everest, a mais alta montanha do planeta. E teve alguma inspiração, assim, você acabou de citar o Carlos, mas nossa, você olhou, isso pode se tornar realidade, eu vou conseguir fazer isso. Teve algum momento que virou essa chave para você de que eu vou fazer e é isso? É curioso pensar que até aquele momento apenas 25 brasileiros tinham escalado o Everest, dentre esses 25 eram 5 mulheres e nenhuma pessoa negra. E eu acredito que a minha maior inspiração, motivação foi entender que faltava esse espaço ser ocupado, de uma pessoa negra da periferia, porventura, ter acesso a esse esporte ainda elitizado. Então eu me sentia buscando uma conquista que não era minha, mas era uma conquista coletiva, com certeza. Não, que incrível, assim. E quando a gente pensa nesse desafio tão grande, vem muitas outras perguntas de como é que foi a preparação, como é que foi esses bastidores do antes, né, do desafio. Você treinava muito, como é que era a rotina? Legal, quando a gente pensa em Everest, nós temos que entender que existe um risco iminente de morte. A média de morte no Everest são aproximadamente 8 por temporada. A temporada segue de março a maio, 3 meses então de temporada. E para a gente minimizar esse risco e ter uma melhor gestão de segurança, a gente precisa ter realmente um excelente condicionamento físico e conhecimento técnico de escalada. Então eu já tinha excelente condicionamento físico, já era atleta. Eu já conhecia de escalada em rocha, já conhecia de escalada em gelo. Mas no período de projeto pré-Everest, que durou 1 ano, eu treinava, eu corria, eu pedalava, eu nadava, eu tinha acompanhamento com o personal trainer, eu treinava 6 dias na semana, então era realmente muito intenso. E como treinamento específico, eu fui escalar o Chimborazo, que está ali no Equador, a mais alta montanha do país. Incrível! Só de pensar em todos esses desafios, esse passo a passo, é realmente inspirador para o nosso quadro. E quando a gente pensa na subida, assim, qual foi o maior obstáculo que você teve? Mas diria que um dos maiores problemas que eu tive foi sofrer machismo na montanha. Tinha um personagem, uma pessoa lá que estava muito incomodada com a minha participação, tratava-me diferente, era um pouco hostil, agressivo. A forma amistosa que ele tinha com os rapazes do grupo era completamente diferente que tinha comigo e com a outra mulher da expedição. E em algum momento eu fiquei pensando, será que sou eu que estou interpretando mal? Estou talvez com drama em excesso? Mas não, de fato ele estava incomodado com a realização. De repente ele se revelou, todo mundo soube, ele na expedição, no grupo. E aí tiveram que conversar com ele e a gente teve que realmente colocar no lugar dele para que eu não pudesse, para que eu ficasse livre na escalada, a fim de se preocupar com outros obstáculos que já são inerentes àquela empreitada. Teve alguma coisa assim que você pensava, isso não vai ser tão difícil assim, mas foi muito difícil? E alguma coisa que você achou, isso daqui deve ser fácil, e foi
te surpreendeu, assim? Algumas coisas eu já tinha experimentado em outras montanhas e tinha passado muito bem. E lá, imaginava que não fosse acontecer enquanto dificuldade. Por exemplo, caminhar até 6.100 metros de altitude, que é o Campo 1. Eu que já tinha escalado o Monte Aconcagua na Argentina 4 vezes, que está a quase 7.000 metros, nunca tinha tido problema nenhum com o mal de altitude. Eu tive edema pulmonar indo ao Campo 1 do Everest. Então foi ali algo muito novo. Fácil? Estou tentando lembrar alguma coisa fácil. Não teve. Realmente não teve nada fácil. É sempre adverso. Eu imagino. E até falando sobre facilidade ou não, acho que é legal a gente contar como que você chegou, né, até a conquista de conseguir encarar esse desafio, porque eu acompanho um pouquinho, eu trouxe também, pesquisei bastante, mas conta pra gente como é que foi até arrecadar o dinheiro, porque muita gente às vezes não sabe, né, que é caro para conseguir fazer toda essa expedição. Queria que você contasse como é que foi esse processo também. Eu nasci e moro na periferia de Campinas. E esse investimento é praticamente improvável que alguém que mora nesse lugar tenha. Mas eu achava que o sonho era tão grande, o desejo era tão grande dentro de mim, que eu me sentia em condição, sim, de tentar e de realizar esse projeto. Então eu voltei a fazer algo que eu já tinha feito na infância e adolescência. Eu voltei a juntar recicláveis. Escrevi um planejamento, comecei a acionar toda a minha família, convidar todos os meus amigos, contar nas redes sociais sobre esse projeto. De repente, centenas e centenas de pessoas passaram a nos ajudar, entregando latinhas, entregando vidro, papelão, plástico, aço, ferro, cobre, e a gente juntou aproximadamente 500 quilos de material reciclável por dia. Foram quase 13 meses de trabalho, que resultou em 1/3 do recurso necessário para essa empreitada. Os outros 2/3 foi a partir de bazar de roupas, bazar de móveis, financiamento coletivo, programa de TV, rifas e até patrocinadores. Bem no finalzinho, 7 empresas apoiaram essa jornada e a gente conseguiu embarcar no dia 1º de abril de 2021. Nossa, que incrível, assim, e quando você pensa sobre tudo isso, essa trajetória, qual o primeiro sentimento que vem, assim, de tudo isso que você passou para chegar até onde você está hoje, com um livro sobre isso também, depois a gente fala mais um pouquinho sobre ele, mas o que você sente? Quando eu cheguei ali no topo, por exemplo, eu me via agradecendo a Deus, porque eu tenho uma fé em um ser sobrenatural, eu me via lembrando de todas as pessoas que tinham colaborado para que eu estivesse ali, eu tinha certeza que eu não tinha chegado sozinha e que eu estava representando. Ao mesmo tempo, eu estava um pouquinho triste porque eu queria que minha mãe estivesse pisando naquele lugar também. Os meus irmãos estivessem vendo aquele cenário incrível que eu estava enxergando naquele momento. Mas grata por tudo, porque foi bacana demais. O que foi mais difícil? Conseguir o dinheiro, se preparar física e mentalmente ou escalar a montanha de fato? O primeiro foi muito difícil, mas com tanta gente me ajudando, poxa, a gente conseguiu superar num tempo ambicioso, 13 meses. O segundo foi muito difícil, porque eu experimentei dificuldades de saúde, problemas fisiológicos e bioquímicos que eu nunca tinha acessado antes, mas a gente superou. Mas esse terceiro, já tem mais de um ano que está tentando acontecer, está super desafiador. E desafiador porque tem a ver com transformação de mentalidade, transformação de uma cultura, de gerar oportunidades às periferias, com realmente gerar impacto social positivo. Então, está desafiador demais, mas eu acredito que vai dar certo. Como é que foi essa escalada até lá? O Everest também passa por essas fases que a gente está passando por aqui, assim, de lixo mesmo. Como é que foi o trajeto até lá? Tem muito lixo, não tem? Como é que é lá em cima? A partir do campo base em diante, a coisa passa a ser mais difícil de gestão de resíduos, digamos assim. Porém, no campo base, fica ali uma espécie de ONG cuidando e fiscalizando com que tudo que a gente leva para cima tem que voltar. Qualquer tipo de resíduo ou rejeito precisa retornar da montanha para que ela se mantenha limpa. No entanto, eu não posso dizer que isso acontece com efetividade no campo 4 do Everest. O campo 4 é o último acampamento dessa montanha, está a 8.000 metros de altitude. Lá nós vemos barracas quebradas, panelas, comidas, corpos, todo tipo de resíduo, entre aspas, lixo, fica ali no campo 4, porque a maioria dos montanhistas consideram que ali é um lugar onde há um risco de morte muito iminente. Então, se aconteceu uma rajada de vento, quebrou barraca, estou com risco de vida, de morte, eu vou descer rapidamente e deixar tudo para trás. Durante toda essa caminhada, eu queria saber como é que foi, quantas pessoas estavam com você, quantas pessoas te ajudaram na equipe, porque imagino que também que tenha sido muitas pessoas. Você até comentou em uma das outras perguntas, né, que tinham outras pessoas. Quantas eram, você lembra? E como é que foi esse apoio de um ajudando o outro, porque realmente é um desafio, né? É sim. Quando a gente está com equipe, está em grupo, parece que fica mais fácil. Eu contava com outros brasileiros ali no grupo, então tinha eu, mais uma mulher brasileira que é a Dani Ruas e mais 4 rapazes.
tentando escalar a montanha, mas as pessoas que são assim indispensáveis para nós, para o nosso sucesso, para o nosso desempenho, para a nossa segurança, são os nepaleses, são os colaboradores ali. Então tínhamos guias, carregadores, assistentes, tínhamos toda uma equipe, mais ou menos 30 pessoas a mais, para garantir com que aquela expedição tivesse um potencial de sucesso e principalmente segurança. Eu sempre digo que o verdadeiro cume não é chegar no topo da montanha. O verdadeiro cume é a gente voltar para o nosso lar, para nossa família, para nossa casa. Tem alguma coisa assim que ficou marcado, que você voltou, nossa, parei para refletir sobre isso, como é que a gente conseguiu superar, sabe, esse desafio tão grande? O Gabriel Tarsi, em especial, foi o meu grande amigo ali. Apesar de eu ter acesso à internet, muitas vezes falar com a minha família do campo base, com o meu namorado do campo base, com amigas do campo base, ali a pessoa que eu tinha era o Tarsi. Foi fundamental, especialmente naquela situação de machismo. Foi praticamente quase que o único que meteu a colher e falou: tá errado o que você está fazendo, rapaz, vamos tentar equilibrar essa situação, esse contexto, para que ela não seja prejudicada diante da sua violência verbal. Com certeza, né? E um desafio tão grande, imagina ter que desistir disso por conta de algo desse tamanho, assim, né? E falando em desistir e conseguir, em algum momento passou pela sua cabeça ou não? Nunca passou por tudo que você já tinha construído, assim, até chegar, né? Como a gente citou, os 3 desafios, que você até falou, tem mais um. Você pensou em algum momento, nossa, está muito difícil, vou voltar ou não? Em nenhum momento, Isabela, eu pensei em desistir. Estava claro para mim que aquela realização era coletiva, era uma conquista de resultado para mais pessoas. Eu estava muito motivada, eu estava muito empoderada, entendendo que eu poderia sim seguir em frente, porque aquele resultado surtiria impacto na vida de muita gente. Da periferia onde eu moro, o Jardim Capivari, que passaria a aparecer no mapa do Brasil. Das pessoas periféricas, pessoas negras que se sentiriam representadas por mim naquela conquista. Então, quando eu tive adversidade e tive que lidar, eu tentei manter a paciência, entender o que eu posso fazer para melhorar e superar, mas eu vou seguir em frente. Pensar em desistir porque alguma coisa aconteceu, não pensei. Você acha então que o montanhismo é mais coletivo do que às vezes individual? Como é que é a sua percepção sobre isso? Porque, como você falou, tem ali, você tá com as outras pessoas, é uma família, o ideal é todo mundo ir e voltar junto, mas também tem o psicológico, tem os objetivos individuais. O que você acha? É a nossa cabeça, é a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, refletir e até filosofar, que vai determinar se a gente vai seguir em frente ou não. Porque por mais que todo grupo, toda equipe esteja acreditando em você e te incentivando, se você não confiar que você pode, você não vai fazer, você não vai realizar. Então depende muito de você também. Já queria falar também sobre o livro, né? Você acabou de lançar. Como é que foi para escrever, a motivação assim? Nossa, não, eu preciso compartilhar isso de outra forma, além de dar entrevistas, de falar sobre o que aconteceu, de fato escrever um livro sobre tudo isso e também você está em viagens pelo Brasil todo, falando sobre ele, contando sua trajetória. Eu percebi que essa história de algum modo poderia inspirar novas aretinhas. Sim. E eu queria que ficasse registrado, até se amanhã não existisse mais, ainda assim alguém pudesse acessar essa história e, volto a dizer, se sentir motivado a ativar o que eu chamo de poder interno bruto, de PIB, ativar o seu potencial de sonhar e de realizar. Hoje convidei 2 jornalistas, Rodrigo Grillo e Débora Rubim, para finalmente fazer esse projeto do livro acontecer. A ideia é que seja um legado, a ideia é que possa inspirar mais pessoas. E aí foi bem legal, foi uma jornada bem interessante, porque não somente eu fui entrevistada para essa biografia, mas minha família, alguns amigos, amigas, e aí a gente conseguiu escrever em 4 meses, um tempo também bastante audacioso. E ficou bem bonito. Estou muito contente com esse projeto. Você já escalou muitas montanhas, se eu não me engano, 6 que a gente contou, dessas principais. Arrecadou mais de R$400 mil para conseguir realizar esse seu objetivo. E acabou também com o livro, né? Acabou de escrever, de lançar. Qual que é o próximo desafio? Qual que é a próxima escalada? Eu tenho um desejo enorme de escalar 7 cumes andinos, que é a mais alta montanha de cada país que contempla a cadeia dos Andes. Eu já escalei no Equador, na Bolívia, na Argentina, faltam outros 4. E tenho certeza que vou realizar, talvez em 1 ano, 2 anos, 3 anos. O mais incrível desse tipo de projeto não é somente escalar, é também ter um contato cultural, conhecer cada país, os costumes e tudo mais. Isso é que me apetece, digamos assim. Areta, agora a gente tem uma pergunta assim, muito especial, é uma pergunta externa que a gente conseguiu aí, um convidado que também está te acompanhando nessa trajetória. Tem alguma ideia de quem seja, assim, que pode ter mandado uma pergunta pra gente? Não. Não? Vou te mostrar. Oi, Areta, sócia, amiga, querida. A minha pergunta para você é bem simples e direta. Onde você se enxerga e onde você enxerga a empresa AD, Areta Duarte, daqui a 3 anos?
ele se conectou a mim por conta justamente do meu propósito. Meu propósito de vida é gerar transformação social e ambiental. Meu propósito de vida é que as conquistas não sejam somente individuais, que a gente possa reverberar para que todo mundo do nosso entorno se sinta transformado e em condição de ser protagonista da sua história. Daqui 3 anos, Bernardo, daqui 3 anos, praticamente Olimpíadas, hein? Poxa, daqui 3 anos eu gostaria muito de ter certeza, de olhar no meu entorno e saber que todo esse esforço que a gente tem produzido em prol dessa transformação tenha surtido resultado. Quero ver pelo menos 3 paredes escaladas instaladas nas periferias do Brasil. Quero ver pelo menos 1000 jovens se sentindo aí inspirados a praticar a escalada, 1000 jovens carentes se sentindo em condição de praticar esse esporte elitizado sim e quem sabe se tornar aí um talento nas nossas Olimpíadas. Outro momento assim que a gente tem também que é bem legal, que eu quero ver você também reagindo e falando sobre, é o por trás da imagem. Então eu tenho 2 imagens para te mostrar, mas eu vou mostrar primeiro uma e depois outra. E eu quero que você fale assim, o que que surpresa! Vem? Que legal! A surpresa boa que a gente falou, né? Eu estava muito crente, muito focada, entendendo de fato que a partir daquele momento eu estava recebendo a chave de virar a chavinha da minha cabeça, da minha mente e acreditar que o meu sonho, o sonho que eu tive quando ingressei à Faculdade de Educação Física, estava começando. Era a partir daquele momento que eu não mais permitiria que medos ou nãos me limitassem mais rumo à minha jornada de propósito de transformação. Essa foto me faz perceber que, sim, é uma atividade marginalizada, essa atividade de catadora de resíduo. Sim, a gente lidava com lixo, eu estava lidando com lixo, um trabalho pouco valorizado no mundo, no Brasil, pouco valorizado. Mas sim, eu estava gerando a cultura da sustentabilidade. Eu estava ajudando pessoas a reconhecer o valor que tem um lixo, pessoas a reconhecer a sua responsabilidade quanto a essa preservação ambiental e pessoas passarem a acreditarem que elas podem sim sonhar e realizar, independente do contexto adverso que elas estão inseridas. Então essa foto é um símbolo muito importante para mim. Qual que era esse momento? Como é que foi a foto? Porque essa realmente a gente não faz ideia. Onde você estava? O que estava acontecendo? Nesse dia eu tive que usar a suplementação de oxigênio precocemente. É recomendado usar a partir do campo 3. Eu usei no campo 1, mas a partir dali também eu ativava em meditação, ativava em oração, pensando, me deixa aí, me permita, se eu tiver que ir para ressurtir e para gerar algum resultado coletivo, que eu vá. Mas essa foto representa um momento em que sou um ser humano, tenho vulnerabilidades, aceito se eu não tiver a permissão para seguir em frente, mas estou fazendo aqui o meu melhor. E é incrível, assim, te ouvir falar, caso você precisasse desistir, assim, do seu sonho. Acho que de se colocar, ainda que o seu objetivo fosse muito maior, também se colocar como ser humano, como mulher, como o corpo mesmo, né, em primeiro lugar, de que talvez eu não vou conseguir fazer isso por outras questões. Então, acho que é muito legal, assim, de te ouvir falar isso, porque você, mais que ninguém, sabe o quanto foi difícil para chegar, para conseguir tudo. E você estava ali preparada até mesmo para caso você precisasse desistir, porque você entendia, assim. Eu acho que é muito bonito, de uma humildade gigantesca de falar isso, assim. Obrigada. Então é muito incrível mesmo. Obrigada. Eu acho necessário a gente perceber que a gente é ser humano. Acho que é necessário a gente se humanizar. Parar de achar que a gente é herói ou parar de também ter a síndrome da impostora, que a gente não é capaz, a gente pode sim seguir em frente, a gente pode sim ter grandes realizações. Então, a partir do momento que a gente tem esse reconhecimento das nossas vulnerabilidades, a gente se fortalece, a gente fica mais forte e segue. Agora eu quero te convidar também para entrar num novo momento aqui, que é um ping-pong. Então, é mais rápido, assim, então perguntas e respostas rápidas. E aí é da sua preferência, às vezes é o que vem na cabeça, não precisa ser favorito, assim, mas vamos saber o que a Aretha escolhe. Um esporte favorito fora o seu? Futebol. Um atleta? Marta. Uma paisagem? Vale do Silêncio. Sua maior conquista? Encontrar a coragem dentro de mim. Um sonho? Transformar a periferia. Sua melhor memória em escalada? Então, vou Parinacota, que está na região do Sarrama. E para fechar, quem é a pessoa mais importante na sua carreira? Minha melhor referência é a minha mãe. Qual foi sua viagem favorita? Manaus com a minha mãe, foi incrível. Infelizmente, estamos chegando nessa reta final do nosso bate-papo. Foi incrível, a hora tá passando rápido assim, a gente conversou, foi tão bom que
não vi mesmo passar. Mas antes da gente encerrar, eu quero também abrir o espaço para você poder falar sobre você, como é que tá essa agenda, como é que estão esses planos do futuro mesmo, as palestras. Pode contar tudo assim pra gente. Ah, que fantástico. A minha jornada tem sido, sim, voltada ao esporte, no montanhismo ainda, porque é minha paixão. Sim. E eu quero escalar até enquanto eu puder, né? Tomara que seja até os 80 anos. Mas eu continuo buscando patrocinadores, apoiadores para novas expedições, para novas escaladas, para novos projetos em montanha. Eu estou com esse livro em andamento, foi lançado em setembro, estou fazendo uma turnê, então é possível que pessoas de diversas cidades do Brasil tenham acesso e contato comigo por conta da turnê, do livro, da Sucata Everest, mas eu vou aproveitar e dar um spoiler. Conta. Em 2023 deve sair um documentário da nossa história no Everest. Nós fizemos captação de muitas imagens lá durante a escalada, já está confirmado esse documentário, esse filme, então ano que vem nós teremos essa história sendo contada em filme aí, vai ser muito legal. E para fechar também a última pergunta do quadro, que representa também a história, né, do nosso programa, assim, que a gente faz para todas as mulheres que sentam aqui, que é para você, quem é uma mulher que te inspira? A mulher que me inspira é Lakpa Sherpa, é uma nepalesa, é a mulher que mais vezes escalou o Everest, num país um país muito patriarcal, muito machista, mas ela conseguiu superar. Ela é mãe de 2 filhos e ela, apesar de ter essas dificuldades financeiras, de costumes, de cultura, ainda assim escalou 10 vezes o Monte Everest. Então ela é uma grande inspiração que demonstra para mim que o contexto pode ser adverso, mas se o seu propósito, sua direção, o seu sonho for gigantesco e você entender que você pode, que você tem um PIB super ativado, a sua vontade é que vai determinar onde é que você vai chegar. Ninguém pode te limitar. Que a gente possa inspirar mais e mais mulheres. Obrigada. E se você gostou desse vídeo, eu quero pedir para você comentar, curtir, divulgar em todas as redes sociais. Também seguir a gente em todas as outras redes, que vão estar todas na descrição aqui do vídeo, quanto a da Areta também. Vai ser um prazer compartilhar com vocês essas experiências e entrevistas que a gente está compartilhando por aqui. E além disso, né, pedir para você ficar ligado nos próximos episódios do Mulheres que Inspiram. A gente está trazendo muitas convidadas inspiradoras e que tem muita história dos esportes femininos para contar aqui. Então é isso, até a próxima!